Olá, amigos do Toque de Vida. Continuamos vivendo esse tempo diferente, esse tempo atípico, algo que nunca na história da humanidade vivemos algo parecido. Pandemias já aconteceram, mas do século XX, com a tecnologia, com a informação, com tanta coisa acontecendo simultaneamente, não, nunca tínhamos visto isso e por isso estamos aprendendo, estamos descobrindo como viver. O mundo virou um lugar muito pequeno, né? Um vilarejo. O que acontece do outro lado, nós sabemos instantaneamente aqui. E nós queremos, neste tempo de pandemia, aprender, ouvir, descobrir, não só sofrer, não só pensar naquilo que está ruim. Por isso, o toque de vida de hoje vai atravessar o oceano e nós vamos até a África. E vamos ter a alegria, o prazer de conversar com alguém muito especial, brasileiro, que mora e trabalha na África. Osiel Campos de Oliveira, nosso abraço, nossa saudação aqui do Brasil, direto para a África. Muito obrigado. Estou no país chamado África do Sul, no sul do continente africano, e com muitas saudades aí do Brasil. O que fazes na África e desde quando estás aí? Então, eu sou um pastor aposentado da Igreja Evangélica Luterana aí no Brasil e fui convidado para trabalhar aqui como pastor de uma paróquia na África do Sul, do lado do Oceano Índico, uma comunidade evangélica luterana chamada St. Crucis Lutheran Church. Como eles têm poucos pastores e precisam de ajuda, a ISLB me enviou para que eu pudesse ajudá-los. Estive aqui no ano passado, de setembro a novembro. Minha esposa e eu voltamos para o Brasil. E em julho do ano passado, então, voltamos por mais um ano. Osiel, a gente fala da pandemia, do vírus, a gente fala da China, da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos, do Brasil, mas para nós aqui não chegam informações da África. Como é que esse assunto está sendo tratado por aí? Bom, a África é um continente, né? É como se fosse o Brasil. E cada estado do Brasil corresponderia a um país aqui na África. Nós estamos como se fosse o Rio Grande do Sul, no país bem ao sul. Aqui, o presidente do país, que é um luterano chamado Ramaphosa, ele trancou o país na hora certa e está fazendo uma semana que está todo mundo assim guardado, não saindo de suas casas, e o vírus está bem fraquinho aqui, não tem aumentado. Nós temos cerca de 40 casos e não está aumentando, então nós estamos assim torcendo para que continue dessa maneira. Como é que o pessoal vive isso aqui? É um assunto pulsante, porque aqui só se fala nisso, né? Como é que é esse assunto? Duas coisas, como é que eles tratam isso e as pessoas obedecem? Elas estão ficando em casa ou elas saem para a rua? Por incrível que pareça, a grande maioria da população está obedecendo, está ficando em casa. Nós temos permissão somente de sair para ir à farmácia ou ao mercado, uma coisa bem urgente dessa maneira. Então, o pessoal tem obedecido e está todo mundo de olho nas notícias e as coisas parecem que estão bem controladas aqui. Um problema no Brasil é a fake news. Rola notícias das mais incríveis que imagináveis. Também isso acontece? O acesso à informação à internet, como é que é aí? Bom, aqui nós temos, por exemplo, como no Brasil, tem o primeiro mundo, o pessoal mais rico, que tem toda a tecnologia, todo o poder e tudo mais, dinheiro, e tem o pessoal que está mais na periferia. Eu estou trabalhando numa igreja de classe média alta, onde o pessoal tem recurso, onde o pessoal tem condições de ficar em casa sem precisar ficar preocupado. A minha mensagem com as pessoas daqui tem sido que nós precisamos olhar também para aquelas que não têm esses recursos, não tem espaço para ficar numa casa durante 2, 3, 4, 5 semanas, não tem recurso financeiro, muitas vezes nem tem a tecnologia para se comunicar como nós estamos comunicando. Então a gente vive em dois mundos. Eu estou no mundo assim que tem mais acesso a tudo,
Então, eu não posso generalizar, mas nós estou numa paróquia luterana que tem 600 famílias, 600 membros, e esse pessoal está mais ou menos controlado. Então, eu tenho que pensar nos dois lados, né? Ansiedade. A gente daqui está recebendo muita informação no Brasil de pessoas sofrendo profundamente, pessoas que estão adoecendo pelo fato de estarem presas dentro de casa. É um momento emocional muito difícil. Percebe isso também aí entre os Uhum. africanos? Sim, na nossa paróquia especificamente, a gente dividiu os membros por grupos e deu a diversas pessoas o nome e o número dos telefones dessas pessoas. Então, nós estamos ligando umas para as outras o tempo todo e parece que no meio nosso não está tão grande esse problema. Mas o problema de estar sozinho, da solidão, do medo, isso é uma coisa universal. A gente tem que saber lidar. E eu sei que fora da paróquia a situação está um pouco mais complicada do que dentro, porque nós estamos lidando dessa maneira. Uma curiosidade, qual é o idioma que vocês se comunicam aí? Aqui, o idioma que nós nos comunicamos é o inglês. Normalmente, o sul-africano fala 4 línguas. Falam o afrikaans, que é um dialeto do holandês, que é uma língua que era muito forte antes do apartheid. Normalmente eles falam, todo mundo fala inglês. Normalmente as pessoas falam uma das línguas das tribos, inclusive os brancos. Muitos brancos falam uma língua tribal porque cresceram no meio dos africanos. E muitas vezes também falam alemão, outra língua assim. Então, pelo menos 3 línguas a grande maioria dos sul-africanos falam, mesmo o pessoal negro. Uma curiosidade para nós, brasileiros, que nós não temos clareza do mundo da África, né? Acho que é importante esses dados estar nos dando. Uhum. Alimentação, o que, que se come normalmente? O que, que é a alimentação de vocês por aí? O que, que predomina? Pois é, surpreendentemente, o sul-africano ele é muito parecido com o brasileiro. Ele é uma pessoa informal, uma pessoa que aceita o humor, e muitas comidas são bem parecidas. Você andando, dirigindo pelo interior aqui, muitas vezes eu tenho a impressão que eu estou na região de Florianópolis. Vejo muitos pés de banana e eucaliptos, e muitas das comidas são as mesmas, embora o tempero é um pouco diferente. O feijão, o arroz, eles comem bastante carne, como o pessoal do Brasil que pode comer carne, né? Que tem dinheiro para comer carne. Então a comida não é tão diferente, não. E a gente está bem surpreso com essas semelhanças, o que nos ajuda a nos sentir em casa aqui de cara, né? As condições econômicas, predomina médio, classe média, pessoal melhor abastado, muita pobreza, como é que é? Então, até 20 e poucos anos atrás, estava instalado o apartheid, que é a separação entre os brancos e os negros. Quando Nelson Mandela saiu da prisão e foi eleito presidente da África do Sul, porque até aquele tempo cada branco tinha voto, os negros não tinham voto. E a partir do momento que ele saiu da cadeia, cada pessoa aqui na África do Sul tinha um voto. Então ele foi eleito primeiro presidente negro e o apartheid foi desmanchado. Ou seja, as leis nos livros foram desmanchadas, mas no coração das pessoas ainda continuou aquela separação e está até agora. Então, embora o sistema antigo foi desmanchado, ainda predomina muito forte o poder do branco, porque ele tem a maioria do dinheiro, a maioria das terras, da educação e tudo mais. Então, é um processo muito difícil essa mudança que tem acontecido nos últimos 25 anos, depois que Mandela saiu da prisão. Então, eu diria que, pelas leis, está tudo bem, mas na prática, realmente, o branco ainda tem muito poder e está difícil a mudança. Osiel, um grande artista, um grande músico, grande camarada. Muito bom conversar contigo, Osiel. Obrigado pelas dicas
Eu quero que tu deixes para nós o teu recado como um pastor brasileiro em plena África, neste momento tão difícil para a humanidade. O que tu gostarias de dizer para as nossas pessoas, para os nossos brasileiros e não brasileiros que vão nos acompanhar? Então, eu tenho aqui na África, nessas últimas semanas, eu tenho tentado mostrar que nós não precisamos ter medo desse vírus, porque esse vírus até vem nos ajudar a entender a nossa fragilidade, a nossa situação humana. E isso é bom no sentido de que, entendendo a nossa fragilidade, a gente vai ser mais humilde diante de Deus e diante das pessoas em volta. Então, minhas últimas mensagens têm sido: não temos motivo de ter temor desse vírus, por crer que Deus, através de Jesus, tem suas mãos no volante da história, desde o começo até agora e também para o futuro. Então, ele sabe o que está fazendo. E o segundo ponto da minha mensagem que eu tenho tentado espalhar aqui na África, nas nossas paróquias aqui, é que precisamos tentar fazer todo o possível para proteger as pessoas em volta de nós e também a nós mesmos, obedecendo aquilo que os médicos, que os cientistas estão dizendo, porque eles sabem mais do que nós, teólogos, do que nós que estamos na igreja. Então, mesmo não tendo temor, não temos motivo para isso, mas precisamos fazer tudo aquilo que vai fazer com que o nosso próximo e nós mesmos estejamos mais seguros até que passe esse perigo maior. Muito obrigado, Osiel Campos Oliveira Júnior, direto da África, para todos nós, e este foi o nosso Toque de Vida de hoje.